abrir a sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar podendo ajudar, edificar a sua fé, a minha também. Capítulo de número 14, vamos ler a partir do versículo aqui, de número 8 em diante. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo quanto nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Somente até aqui, querido. Somente até aqui. Pode sentar. Aleluia. Quero, nesta noite, eu confesso para você que eu estava meditando o que falar, o que eu poderia cooperar, mas o que Deus queria para a nossa vida. E eu anotei aqui, irmão, 3 coisas aqui. A sua fé, ela tem princípio, ela tem meio e ela tem fim. A sua fé, ela tem início, a tua fé, ela tem meio
e a sua fé, ela tem fim. Ela tem fim. Primeira coisa que nós vamos ver: os discípulos saíram para anunciar o Evangelho, e na medida que eles foram anunciados, mas eles foram guiados por Deus. E o que me chamou a atenção e me levou até a orar nesse propósito é que eles voltavam para confirmar o ânimo, confirmar a fé, confirmar a convicção de cada um na presença de Deus. E na medida que eu estava até pensando nisso, na minha oração pela manhã, às 9 horas, eu até orava acerca disso. Falei, quantas pessoas passam por nós, quantas pessoas aparecem e quantas pessoas desaparecem também da nossa vida também. Que nós não falamos mais, não citamos mais o nome dela. Um certo provérbio diz que quem não é visto, não é lembrado. E uma certa realidade, isso tem um fundo de verdade mesmo. Tem um fundo de verdade. E nós andamos crendo que o Deus que fez os céus e a terra, Ele é poderoso para mover corações, Ele é poderoso para dar entendimento, Ele é poderoso para abrir, trazer revelação e guiar o ser humano dentro do propósito dele. E o que é confirmar a fé? Confirmar a fé não é chegar aqui e dar um monte de pancada na igreja, dar um monte de pancada nos servos de Deus, nas servas de Deus, porque quando você vai olhar na palavra, olha o que diz a palavra aqui em 1 Tessalonicenses aqui, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, lá no versículo de número 14, olha lá, já até colocou ali, ó. Rogamos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimos, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. No versículo seguinte vai dizer o quê? Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Então aí está a palavra. Nem todo mundo às vezes tem a capacidade, a graça de poder às vezes até exortar, porque esse exortar, esse confirmar, esse disciplinar, ele é acompanhado, sabe com o quê? Com amor, com constância, com harmonia, com justiça e com atitudes também. Sabe o que é? É se colocar do lado e falar, vamos que eu te ajudo. Não é só lançar a flecha, não é só lançar a palavra, mas quando eu preciso, os discípulos falaram assim, vamos voltar, não. Nós temos às vezes uma dificuldade, nós seres humanos, que nós olhamos sempre as terras que precisam ser alcançadas. Mas quando a Bíblia me chama assim, fala assim, olha, guardai a fortaleza, não perca o que já conquistou. Que às vezes você vai deparar aqui na Bíblia, a igreja dizendo assim, a palavra dizendo da seguinte forma, e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e a igreja ia crescendo, e a igreja ia crescendo, a igreja tinha dificuldade, mas a igreja ia crescendo. Mas havia preocupação de que não vamos perder os que já estão dentro. Observe os que já estão do lado de dentro. Quer ver aqui, ó? Isso aqui eu tenho que falar daqui, para não sair da filmagem. A minha esposa, às vezes, ela chora dentro de casa. Esse momento meu dentro de casa, eu tenho ficado, às vezes, até com calo. Mas sabe o que a gente faz? A gente ora. 3 horas da manhã, ela está sentada na beira da cama. E ela fala, eu não me conformo de ficar em casa. Quando ela está bom um pouquinho, a gente vai socorrer alguém.
Semana agora, lá no São Bento, estava pedindo socorro. Sabe o que era? Era uma levita madura da casa do Senhor. E estava dizendo, sabe o que? Eu estou com vontade de me matar. E quando chegou ali, Deus pôde operar naquele lugar. É não perder os que estão do lado de dentro. Temos muita terra para ser conquistada. Mas você pode ajudar alguém que está do lado de dentro. O servo do Senhor pregou aqui que não tem um dentro da igreja que possa dizer: Deus não tem propósito nenhum comigo. Deus tem propósito com todo mundo. É com as crianças, é com os jovens, é com o ancião, é com cada um de nós. Tem alguma coisa que eu possa fazer. É fortalecer a confiança em Deus e nas suas promessas. Nas suas promessas, mas baseado em quê? Baseado em quê, pastor Ézio? Baseado na palavra de Deus. É aqui que muitas das vezes nós falhamos, porque nós vivemos uma vida, queremos uma vida com Deus, queremos uma vida, uma intimidade com Deus, mas baseado, sabe no quê? Se eu sentir de ir lá, eu vou. Se eu sentir um toque de Deus, eu vou. É uma vida mais levada pela emoção, pelo sentimento, do que pela palavra. E quando eu vi, foi para o presbítero, foi o evangelista, falou aqui sobre disciplina. E disciplina é uma coisa que muitas das vezes o meu corpo não quer, mas eu preciso se eu quero avançar. Eu preciso aplicar a minha vida, porque eu preciso avançar. E a minha fé vai estar baseada onde? Na palavra de Deus. Está tudo dizendo, presbítero Marco, que está contrário. Está tudo dizendo que está perdido. Está tudo dizendo que não tem jeito. Mas eu creio na palavra que a situação pode mudar. Aí muda. Não foi assim com Jabes. A Bíblia abre um rasgo assim para assim: eu quero esse homem aqui, para todo mundo ver o que eu faço. Olha o que Deus fala. O homem Jabes, filho da minha dor. Ninguém queria colocar um nome desse no filho, porque geralmente quando dá um nome para o filho, é um nome que vai trazer honra. É um nome que é alguma coisa muito melhor. Mas aquele nome, com certeza ninguém queria colocar na vida do seu filho. Jabes, um filho que me trouxe muita dor. Imagina. Era fácil simplesmente cruzar os braços e falar assim: se a minha mãe falou que eu sou assim, se meu pai falou que eu sou assim, quem vai mudar tudo isso? Não. Diz a palavra que Jabes invocou o nome do Senhor e clamou a Deus. Ele foi pedir a quem podia mudar a história, a quem podia mudar o fato. Ele falou: se tu, Senhor, me abençoares, ampliares as minhas terras e fizeres que do mal eu não seja afligido, e a tua mão, a tua presença for comigo. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Pararam, e tão pouco na Bíblia falando dele, mas dá tanto para edificar a minha fé e a tua fé. Esse é o Deus que confirma a tua fé. Esse é o Deus que fortalece os teus alicerces. Esse é o Deus que nos sustenta na sua presença. Quem vai mudar é Ele, sabe por quê? Porque quem tem que mudar é Ele. Porque se o ser humano mudar, amanhã ou depois vai dizer: foi eu que dei, foi eu que dei, foi eu que desci, foi eu que dei banho, foi eu que dei comida, foi eu que dei dinheiro, foi eu que dei tanta coisa. É assim, irmão, o ser humano. Jesus não queria nem que as pessoas pudessem chegar assim, às vezes quero ajudar o pastor. Pastor, tu está sabendo de fulano? Pastor, não precisa nem me falar comigo. Eu penso que eu vou ajudar o pastor isso. Eu vi lá na internet: pastor, vou tentar ajudar a fazer a fofoca. Não vou ajudar não, meu. Eu só estou dividindo a minha fala, buscando a unidade da fé. A unidade da fé. Então não é uma fé dividida, é uma fé unida. Os irmãos estão saindo para o evangelismo. Quem não vai, com certeza, às vezes, se eu não, pelo menos, não orar, eu estou pecando. Se eu não estiver pelo menos orando, vendo vocês entrando dentro de uma favela, eu estou pecando. Porque um dia eu estive lá,
lá. E quando cheguei lá no fundo do poço, eu lembrava quando alguém chegava na boca de fundo e falava assim: Deus tem uma obra na tua vida, tá bom, tia, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Quando chegou no fundo do poço, aí eu lembrava, tudo vinha assim, ó, quantas oportunidades. Alguém chegou lá para dizer: aí dá uma chance, eu dá uma chance. Esse é o Deus que mudou Jabes, esse é o Deus que mudou a história de Jabes, esse é o mesmo Deus que pode mudar a história. Aleluia. Esse Deus não está numa caixa de sapato. Esse Deus, ele falou assim: não, esse Deus, não, você não conhece. Ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele não habita, não. Ele habita lá no céu. Ele sabe da chuva. Ele sabe mudar as estações. Ele sabe abater quem está exaltado, mas também sabe levantar aqueles que se humilham. Aleluia. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Fortalecer, confirmar nas suas promessas. Está tudo dizendo que não dá, não pode, mas Ele ainda pode fazer. Irmão, que me chama a atenção aqui, eles voltaram, e voltar às vezes é um caminho difícil. Voltar às vezes é caminho difícil, porque hoje o que mais se encanta é o que eu consegui, o que eu alcancei, o que conquistei, aonde eu fui, aonde eu irmão, o que mais te fala isso? Vai dizer assim, irmão, profeta às vezes volta. Faz, Davi, tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Era isso que eu queria ouvir. Natan, volta lá. Fala que Davi não vai edificar templo nenhum. Eu fui com ele nas guerras para edificar templo, não. Vai ser a semente dele. Tem que voltar lá e falar: ó, aquela profecia foi da carne. Foi da carne. Deus mandou ele falar e falou. Qual profeta que você vê hoje falando isso, querido? Não quer nem saber, não. Já falei. Faz igual Pilato lá, o que escrevi. Mas voltar lá atrás e falar assim: olha, presbítero Tiago, aquela profecia foi o meu emocional, minha carne, nossa amizade, levou eu a falar. Mas Deus me deu uma repreensão aqui, falou que não era isso não. Foi aqui, pregado aqui, a irmã falou aqui, o missionário falou aqui na consagração, refazer a rota. Nossa irmã Tatiane botou, parece que ninguém está vendo. Não, tropeça para você ver se alguém não vê que você que está te assistindo. Mas não tropeça não, fortalece o papel. A Tatiane colocou lá no status dela lá, que não seja preciso chegar à beira de um precipício para reconhecer que já foi longe demais. Porque é coisa demais. Isso quebra, hein? Daqui a pouco, na segunda-feira do seminário, estava ali. Nada acontece por acaso, por isso que tu tem que estar sensível ao que Deus quer fazer. Nada acontece por acaso. Sentiu vontade de botar esse versículo lá, bota lá, talvez vai salvar a vida de alguém. Vai salvar, bota lá o versículo, Deus está te tocando, falou contigo, compartilha isso, alguém precisa ouvir isso, e urgente, não deixa para depois. Aí o jovem Mateus vai estudar à noite, o ônibus dele é por lá, para passar lá perto do batalhão, ele pega o ônibus errado e vem parar aqui. Quando ele volta, me encontrou ali, entrou e começamos a conversar, e daqui a pouco vou parar onde? Nesse estado. Ele falou: pastor, eu vi. Pastor, eu vi essa palavra lá. Deus está deixando de falar? Não. Mas nós sabemos aqui. O servo do Senhor está dizendo: olha, Deus deixou cada um andar segundo a sua vontade, mas nunca ficou sem testemunhos. Desde lá, nunca ficou sem testemunho de dizer: existe um Deus. Existe um Deus. Nunca ficou.
sem testemunho. E eles agora estão fazendo o quê? Nós ganhamos tanta vida agora para Jesus. Irmão, eles seriam exaltados de uma forma aqui que nós somos iguais a vocês. Rasgaram a veste. Nós somos seres humanos igual a vocês. Nós só estamos aqui representando o céu, anunciando a vocês a palavra de Deus. E depois eles fazem o quê? Vamos voltar agora para fortalecer. Quantos que já se desviaram, que às vezes nem faz mais parte, às vezes, da oração. Eu estou falando da oração deles, não, da minha oração. Vou falar nem da sua, da minha oração. Aí Deus fala assim: tenta trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Nós só pensamos no nosso ventre, só pensamos mais para nós, querido, para Israel e para nós. Mas e essas pessoas? Até hoje vai dar. Quando chegar a hora, pastor, desceu a sepultura, estava procurando isso mesmo. Será que era esse o final que ele queria para essa vida? Quando eu fui no Getúlio Vargas, meu padrasto lá, e todo mundo ali aceitou a oração. Qual foi a palavra? Está lá em Ezequiel, no capítulo 18, lá no último versículo. A gente pensa tanto em espada, juízo, mas lá no último versículo vai dizer o quê? Eu não tenho prazer na morte do que morre, mas que ele se converta e viva. Mas se eu não deixar Cristo reinar na minha vida, eu já estou na mesma torcida que está lá dizendo assim: mata mesmo, merece isso mesmo, merece dessa forma. Está tão fácil hoje praticar mais o mal do que o bem. Está tão fácil a gente fazer mais o mal do que o bem. Muito fácil. E ainda tem outra coisa: consigo uma justificativa para ser assim. Só que isso só vale para mim, vale para o pastor, vale para muita gente aqui. Todo mundo vai falar: eu te compreendo, pastor, eu te compreendo, pastor. Mas eu falo falando assim: não é nada disso que eu quero. Eu tenho que mudar você mais ainda, querido. Que é isso, pastor? Eu preciso ser confirmado na fé. A minha fé em Deus, ela precisa estar muito bem alicerçada. Nós estamos já sendo abalados muitas das vezes só com os comentários do que está vindo por aí. Mas aonde é? Qual é a rocha que você está firmado? Qual é o alicerce que você está? Pastor, eu falo tanto de Abacuque sobre avivamento, só que ele falou que ainda que não haja, ainda que não floresça, ainda que não exista, todavia o quê? Isso é avivamento. Tudo posso naquele que me fortalece. É lindo isso, querido. E fazer uma lista para Deus e dizer: tenho direito a tudo isso. Não, querido. Paulo falou assim: você está batido. Aleluia. Glória. Sem padecer necessidade. Eu estava orando. Sabe aquela oração que você acabou o teu argumento? Não é uma oração formal que Deus quer, é uma oração de alma, que você chora por vidas, que você apresenta um irmão da igreja, uma irmã da igreja, um ministério, um ministro, e daqui a pouco você sente a tua alma chorar, a sua alma gemer. Deus está mais preocupado com esses quebrantamentos do que com as festas. Com as festas e com as festas. Mas vai chegar o momento. Esse fortalecimento é para a tua confiança, você não sair daqui como nós muitas das vezes falamos aqui, para que você não saia da mesma maneira que você entrou. Então pesa sobre mim essa responsabilidade
Você sai daqui mais fortalecido. A tua palavra me ajudou a orar. A tua palavra me ajudou a buscar um jejum. A tua palavra me ajudou, sabe o que? A buscar mais a presença do Senhor, a abrir mão de alguma coisa. O dia que eu estive no monte, eu falei, Deus, mais, Deus, queremos ter mais intimidade com o Senhor. Mas o Senhor falou assim, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo nós temos dado para Deus? Quanto tempo? O que fizeram com o tempo? E no final eu coloco uma frase dizendo assim, é correria, se sobrar tempo, se Deus chega lá. Irmão, nem eu queria, nem você gostaria de receber isso. Mas quando houve sacrifício, Abraão ouviu o evangelho lá sem ter Bíblia, ouviu da boca de Deus mesmo. Ele ouviu da própria boca de Deus. Envolve amadurecimento espiritual, resistência na provação. Não estou dizendo para você, irmão, a coisa agora vai ficar um mar de rosa. Não vai ficar um mar de rosa, nós sabemos que não vai. Mas é no meio disso tudo que você vai estar fortalecido para encarar. Não está dizendo que você, irmão, porque eu sou crente eu tenho que viver uma vida de sofrimento. Não. No dia da prosperidade goza, mas no dia da diversidade considera ela. E tem alguma coisa a ser aprendida. O que eu tenho aprendido? Às vezes mais próximo da minha esposa. São detalhes, são coisas pequenas. Tenho me aproximado mais de Moisés, do meu filho Moisés, que era o que estava mais distante. Estava no altar, pregando aqui, estava anunciando a palavra de Deus, mas era o filho que parecia que era o mais distante de mim, é o que está mais próximo de mim agora. Eu queria abrir mão daquilo de lá. Eu queria abrir mão, todo aniversário ganhava um celular da Xiaomi novo na caixa. Isso aqui é para você, isso aqui é bolo para você, é festa para mim. Queria abrir mão daquilo lá, queria não, querido. Eu gosto que é uma pessoa que sai da vida do crime e não está fazendo nada. Não vou viver disso, não. Eu gostava de trabalhar, eu gosto de trabalhar, não fico parado, em lugar nenhum fico parado. Eu gostava de trabalhar. Minha vida social começou no ano de 2000, quando eu saí de dentro de uma cadeia. No ano de 2001, minha carteira estava assinada. 17 anos de carteira assinada eu tenho. 17 anos. Desde 2000 que eu saí de dentro de uma prisão. Mas como era vontade, se for possível, passa. Deixa eu te servir, Senhor, trabalhando ali. Deixa eu te servir. Eu estou na obra. Eu chego aqui e prego a palavra, mas o que? Qual é a tua vontade, Senhor? Às vezes temos medo de fazer essa pergunta para Deus. O que o Senhor quer, Senhor? Eu quero isso. Eu quero Isaac. Eu quero a Isaac. Quer Isaac? Tenho certeza, é Isaac que eu quero. Fortalece. Quando você chega aqui, ganhou oportunidade, nunca torce o nariz, querido. É tão feio isso. É horrível. É péssimo. Quando alguém está dirigindo o culto no maior carinho, fala assim, lá você está com a oportunidade. Ó, torce o nariz. Aquilo desanima a igreja, querido. Às vezes eu falo, ministério do meu avô, chega aqui, tu não vê, quando ele tiver que derramar lágrima aqui, é na hora que está cantando. Só Deus sabe o que passa. Mas está aqui na terça-feira, aqui se preparando, vai chegar aqui na hora do culto, aqui dá o melhor deles. Mas não chega aqui e expressa o que está passando. Mas aí quando vai ganhar uma oportunidade, às vezes é uma oportunidade, às vezes duas vezes uma vez no mês. Mas quando ganha, eu tinha que vir saltando, querido. Porque ele era lá no pregador, quando falava, o pregador vai sair daí, ficava todo mundo assim, ó. Até quando pulou, já vinha pulando. Deus já tinha dado a palavra. Mas quando chegou, nem sabia. Quando chegou ali, o Senhor já falou, prepara a palavra. Que isso, Senhor? Eu mesmo. Você vai trazer a palavra. Aleluia.
direção ou não está? Aleluia. Eu não entendi nada. Não vai entender. Para de querer entender tudo. A mente, os pensamentos de Deus são insondáveis. Nunca vou conseguir colocar ou entender tudo. É Ele que sabe. Vamos correr aqui. Sendo uma jornada, a sua jornada, a minha jornada. Olha o que diz aqui um versículo muito bom para mim e para você. Atos capítulo 13, versículo de número 52. Olha o que diz aqui. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Às vezes eu leio e falo assim, passei. Volta. Estavam cheios de quê? De alegria e do Espírito Santo. Esse enchimento é contínuo na minha e na tua vida. Está chegando a vigília, que preparação maravilhosa. Mas depois da vigília, quem serei eu depois do altar? Quem eu serei depois do louvor? Quem eu serei depois do culto? Isso tem me preocupado. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir, a entrada. O princípio da tua fé foi quando você deu crédito. E quando você deu crédito, não foi que veio da tua vontade, foi o Espírito de Deus fazendo essa obra na tua vida. Que se dependesse de você, ainda estava lá no copinho. Se dependesse só de você, ainda estava lá no trago, ainda estava na farra. Nada, foi o Espírito que veio, você entendeu, comunicou com ele, houve essa concordância. Não foi que você já veio determinado para a salvação, não. Determinado é aqueles que corresponderam e entenderam o recado de Deus. Falaram assim, eu quero, então agora você está predestinado para a salvação. Não é que você foi escolhido, separado lá naquele ambiente lá. Não, e o traficante que não tem direito, não. Não, qualquer um, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Ele vai dizer, esse enchimento ele é contínuo. É uma dependência total do Senhor, sustentada pelo Espírito Santo na minha vida. Tem dia que você, não é só você não, tem dia que cada um de nós tem um dia mau. Tem um dia que a coisa parece que tudo está dando negro. O carro deu ruim, fui extrair os dentes, era 3 dentes que ia extrair. Falou assim, a tua pressão estava alta. Ou vai marcar para outra data. Falei, não, eu tenho que tirar isso aqui hoje. Ela falou assim, então você volta lá para 1 hora. E as coisas dando assim, parece que, meu Deus, parece que tudo dando fechado. Aí, daqui a pouco a missionária fala assim, tem um lar para a gente visitar. Olha só, tem um lar para a gente visitar. Falei assim, aquele momento que parece que você está precisando mais de receber o socorro, quando chegou no lar, a pessoa sabe como? Eu já estou com medo dentro de casa, eu penso que vai acontecer alguma coisa ruim, e nem para a rua eu quero sair com 2 filhos. Quando chegou lá, só a palavra, o semblante da mulher já mudou. Quando chegou na hora, ela entregou a vida dela para Jesus, deu banho nas crianças e botou para a escola. Se você esperar você sentir que um super-herói para ir para a guerra, isso nunca vai acontecer. Todos que vão, sabe o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Nós perseguimos o exército, nós saltamos muralha, nós perseguimos os nossos inimigos e só voltamos depois de ter consumado. Sabe quem é? É Ele, é dele, e é por Ele que nós temos essa certeza de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então voltavam confirmando o ânimo dos discípulos. Não é ver um desanimado e falar assim, fulano está desanimado. E o que eu fiz? Não é para abrir de repente aquela agenda de um jejum e falar assim, vamos fazer um jejum.
Vamos fazer um propósito. Se você está vendo a coisa esfriando aqui, tu sabe que lá na frente amanhã é uma pessoa desviada. Eu vou esperar isso acontecer, para depois falar, bem que eu estava percebendo que fulano já não era mais o mesmo. Isso ajudou em quem? Só ajudou eu ser um investigador, que Deus nem precisa desses investigadores. Deus quer te dar na revelação e falar assim, se junta com Ele, se junta com ela. Se a cruz está pesada, ajude. Se coloque do lado, separa um tempo para dizer, eu quero tempo para você. Aleluia, Jesus. E vai fortalecer o ânimo do discípulo. Mas qual é a finalidade dessa exortação? Qual é a finalidade desse fortalecimento? Qual é a finalidade? Exortar a permanecer na fé. Aqui, Atos 11. Atos 11, versículo 19 ao 25. E depois vamos ler 13:43 aqui. Atos 11, 19 ao 25. E diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta depois e desce, e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa que estáis aqui? Até onde? Até o 25, 26. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. 23, 10, 23. Eu falei 11. Desculpa, estou lendo aqui. Eu estou lendo errado aqui. É 11, 19 ao 25. Me perdoe, mas depois você já medita lá, já começa no 10. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor, olha aí, a simplicidade, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava lá, a igreja sede, a igreja de Jerusalém. Chegou ouvido lá: olha, os gregos estão começando a receber lá, hein? Vamos mandar alguém lá para ver esse negócio aí. Não tentaram impedir nada. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a quê? Com firmeza de coração, permaneceste no Senhor com propósito de coração. Porque até ficar dentro da igreja meio a esmo, assim, ó, meu irmão, tu corre o risco de ser alvejado seriamente. É melhor estar na terra, é melhor estar envolvido com alguma coisa que está fortalecendo a tua vida, a minha vida, a nossa fé. Louvado seja Deus. Então exortou, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, no 24, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, para buscar quem? Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Aqui, coisa linda. E sucedeu, nós estamos falando de discipulado, e sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de... lembra da primeira vez que viram você como crente? Lembra da primeira vez? Você agora é da igreja. Aí você viu o peso que está sobre você também, né?
Não é só falar, eu sou da igreja agora. Você viu o peso que está sobre você, seu testemunho. O seu testemunho. E continua aqui, Atos 13, versículo 43. 13, 43. Nós estamos falando aqui sobre permanecer nessa fé. 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, faziam o quê? Exortavam a que permanecesse na graça de Deus. A linguagem era a mesma. A linguagem era a mesma, não tinha confusão não. Não, eu puxo para a direita, outro puxa para a esquerda. A linguagem era a mesma. É permanecer crendo aonde? Nele. Porque só Ele pode salvar. Só Ele pode transformar. Até na hora que surgiu aquela questão lá no 15, eles chegaram e falaram, não, nós não vamos exigir deles o que nem Deus está exigindo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar para eles não comer carne sacrificada com sangue, essas coisas assim, e poder realmente viver uma vida com Deus e ter comunhão. Então nós temos, primeiro passo, a entrada pela fé. Falei, a fé tem princípio, meio e fim. A entrada pela fé, Hebreus capítulo 11, 6, é se aproximar dele crendo que ele existe. Se aproximar de Deus crendo que ele existe, porque sem fé é impossível agradar. E como que eu tenho que viver, meu pastor? O justo viverá da fé, não tem outra coisa não. É por aí mesmo, pode ir para A, para B, pode ir para onde você for, o evangelho vai dizer, você vai andar por fé. E quando eu não vejo ninguém, não, irmão, não fica esperando a revelação, não fica esperando a profecia, não, já tem aqui, ó. O que tem aqui já tem suficiente para a gente não errar o caminho. A gente não errar o caminho. Mas é que tem muita gente que está querendo massagear o ego, né? Eu não quero, dessa forma. E aí é perigoso. Então, exortar todos os dias. Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 14. Para nós correr para o final. Bota aí, Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 14. Antes, faz o quê? Exortai-vos uns aos outros. Irmão, isso está dentro da Bíblia. Mas tem gente que ela tem até medo de me exortar. Sabe por quê? Eu falar com fulano, jamais. E Deus desce um anjo para o céu e fala com ele. Ou se eu venho pessoalmente, eu não aceito. Que você vai querer me exortar se eu não aceito? Você já conhece que eu não aceito? Como é que Deus vai mudar essa situação? O que Deus está trabalhando é algo para chegar à unidade da fé, ao aperfeiçoamento dos santos, porque a perfeição vai ser só naquele grande dia. Enquanto eu estiver aqui, como eu convivo com os erros da minha esposa, ela convive com Deus. E isso sabe o que faz? A gente cada vez mais depender de Deus e de nós mesmos, querido. Trazendo para casa, tu não vai encontrar. Aqui é um paraíso só. Esse testemunho de Jeová que acredita nisso. Paraíso vai ser aqui só na época do milênio. Mesmo assim vai ter tempo determinado. 1000 anos, acabou. Acabou. E vamos nós. Lá no capítulo 3, continua lá, 13 e o 14. Exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pode acontecer? Pode. Pessoas que são muito boas, que têm cuidado de continuarem nessa, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o que? Firmemente o princípio, tem ou não tem começo? Da nossa fé, da nossa confiança até o fim. Até o fim. Então, como recebeste? De que maneira eu recebi? O que Paulo
Paulo falou para os Gálatas, porque vocês mudaram, podia ficar naquilo que recebeu. Falou lá para os Colossenses, na maneira que vocês receberam a Cristo, nele andarem. Nele andar. Se deixar, Deus ensina. Foi aqui o presbítero Denilson estava dando aula aqui e falou o que mesmo? Ele falou aqui sobre da ajuda. Que às vezes a gente tem condição de ajudar e não ajuda. Irmão, eu passei por ele de carro, fui abastecer um pouquinho de combustível que ainda tinha que colocar ali. Quando eu voltei, eu vi, ele não me viu, estava ele e a família. Quando eu fui, meu irmão, eu tive que voltar porque não tive condição de receber aquele ensinamento aqui e não aplicar aquilo na minha vida. Porque o Evangelho só tem efeito quando eu coloco espaço e verdade na minha vida. Do contrário é conto. É conto. Até encanta muita gente. E tem gente às vezes que até são alcançados. E às vezes quem está falando mesmo, às vezes não consegue aplicar isso, aceitar isso. Então, como recebeste o Senhor, Colossenses 2, 6 e 7, como recebeste o Senhor, andai nele. De que maneira, pastor? Arraigado, edificado e confirmado na fé. Vai lá. Colossenses 2, 6 e 7. O 6, bota lá o 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Enraizado, edificado nele e confirmado na fé, assim como foste ensinado nele, nela abundando em ações, ação de graça. Olha, está aí para nós. Temos ou não temos? Para nós finalizar, ela tem princípio, meio e fim. Andai nele. Enquanto eu estou aqui, ande nele. Enquanto você está aqui, ande nele. Porque com certeza, se eu estiver andando, irmão, eu li um versículo, acho que é 16 de João 14, se não me falha a memória, que fala que quando o Espírito viesse, ele ia fazer com que o Jesus fosse glorificado. Se eu deixar o Espírito, nunca vai me guiar por ele. Nunca vai me guiar para me afastar de Deus, sempre para me aproximar de Deus. Sempre para me aproximar de Deus. Eu estava orando e falando assim: Deus, ajuda os ministros, os pastores, que às vezes tem até uma esposa, mas não consegue entender a dimensão do trabalho. Isso é muita dificuldade. Isso é muitos ministérios, às vezes, já fracassaram, às vezes, por causa dessa questão. Tinha tanta coisa, tinha até um inferno. Não, a coisa foi. Eu preciso. E quando eu estava lá, eu falava: Deus, se for para me sair daqui e me desviar, me deixa aqui dentro mesmo. Nunca fiz oração por alvará de soltura. Porque a alegria que eu tinha lá dentro, para mim, era ótima. Falei assim: já virei um missionário aqui dentro mesmo, nunca havia experimentado isso na minha vida. Agora, se eu tenho que ter uma esposa, que o Senhor traga, porque diz que do Senhor vem a mulher prudente. Deus trouxe. E só me chamava para buscar, só me chamava para conhecer consagração, só me chamava para subir monte, só me chamava para buscar a face do Senhor. Nunca me chamou para pecar. Nunca me chamou para falar assim: tu vai para o culto e eu não vou, por que você vai e eu fico? Nunca vai. O monte pode ir, vai sozinho, mas não deixa de ir. Busca por nós, ore por nós. Eu não sou dono dela, nem ela é dono de mim. Nós somos do Senhor. Meio e fim. Qual é o fim? Agora você vai amar isso. Jesus, ele falou o quê? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Estou terminando. Essa é para mim e para você. O fim da sua fé. Pastor, o assunto não é só fortalecer a fé, sim. Pastor, a fé vai ficar fortalecida para tu ficar aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Vamos lá. O fim da vossa fé. Princípio, tu já entregou a sua vida para Jesus. E agora, pastor, agora andai nele. E depois disso tudo, bendito seja. Bota lá, tá bonito.
1 Pedro capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí continua. Para uma herança incorruptível, incontaminada e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Até o 9. Que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já preste para revelar no último tempo. E que vós grandemente vos alegrais, e ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contestado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, essa fé pede prova, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, que se ache em louvor. Olha aí a importância de adorar, olha aí a importância, que se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amais, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Agora para nós, todo mundo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa. Vamos repetir tudo isso e guarde isso, que a acusação do diabo, as afrontas de Satanás contra a sua vida, minha vida,